Você sabe me dizer qual era a principal função do servo anônimo citado em Isaías capítulo 42? E o que dizer? Será que podemos comparar esse servo anônimo de Isaías 42 com o rebento de Jessé de Isaías 11? Quem o Novo Testamento identifica como sendo esse servo anônimo de Isaías 42? Você tem a resposta para essas perguntas? A lição de escola sabatina de hoje traz essas 3 perguntas fundamentais para sabermos tudo sobre o servo anônimo citado em Isaías capítulo 42, do verso 1 até o verso 7. Você já identificou quem é esse servo anônimo? Então pegue aí a sua Bíblia e leia Isaías 42, verso 1, e lá diz o seguinte: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Neste texto é caracterizado a função desse servo anônimo, e já começamos a perceber que Deus tinha colocado o Espírito Santo sobre esse servo, mas além disso ele tinha uma função especial. A função era promulgar o direito aos gentios. Este direito aos gentios pode ser resumido no que diz o verso 6 e 7 deste mesmo capítulo. E lá diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Aqui demonstra a função deste servo anônimo, que é citado em Isaías capítulo 42. Mas o mais interessante é que este servo anônimo, ele também pode ser comparado ao rebento de Jessé, que está lá em Isaías capítulo 11. E se você folhear a sua Bíblia até lá, você vai perceber um paralelo entre esses dois personagens. E o texto de Isaías 11, no verso 2, diz o seguinte: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o verso 4 diz o seguinte: Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. Aqui fica bem claro esse paralelo. Os dois eram batizados pelo Espírito Santo, tinham o Espírito. E além disso, eles tinham uma função característica, é colocar o direito aos gentios e também aqueles que mais sofriam na sociedade. Colocaria a justiça como um padrão de vida e eles viveriam de uma forma bem melhor, uma forma justa, assim como Deus queria. Sendo assim, podemos caracterizar que a função do servo anônimo era realmente estabelecer a justiça que Deus sempre queria para os seres humanos. Mas além disso, é possível caracterizar o rebento de Jessé como também esse servo anônimo de Isaías 42. Mas será que o Novo Testamento cita quem é este servo anônimo? Veja o que diz Mateus capítulo 12, do verso 15 até o 21. Lá diz assim: Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Neste texto já deixa bem claro que Jesus não queria a publicidade, ele queria ser um servo anônimo. E é interessante que ele cita exatamente o texto de Isaías, que faz referência a esse servo. E perceba a citação que Jesus faz. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega.
até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Jesus cita exatamente Isaías 42, verso de 1 a 3, ou seja, ele mesmo se caracteriza como sendo o servo anônimo. Dessa forma, fica bem claro qual era a sua função, que ele era o rebento de Jessé e que realmente Jesus se caracteriza como esse servo. Sendo assim, Jesus vai estabelecer realmente a sua justiça de uma vez por todas, agora e para sempre. Ele fez isso quando ele chegou a esse mundo e executou seu ministério. E ele continua fazendo em nossos corações, para que possamos realmente saber que ele é o servo anônimo, que ele possa se fazer cada dia conhecido em nossa vida e que possamos realmente ser como ele foi.